Graça e paz de Jesus, Pastor André, Graça e boa paz do nosso noite. Senhor Jesus Cristo, boa noite. Pastor André, por que é tão importante entender que Deus só se move por meio de alianças, desde Gênesis até a nova aliança? Porque Deus não faz nada na terra sem uma aliança. Começa com isso, ok? Ok. Então você precisa entender que para Deus agir na terra e para ele escolher alguém, chamar alguém, haverá uma aliança antes. Você olha Abraão. Abraão foi chamado para sair da terra da parentela, tarararara, faz todo aquele processo, nananã. Leva Ló. Quando ele levou Ló, Abraão quebrou o que Deus estabeleceu. Deus esperou ele se livrar de Ló para aí fazer uma aliança. Né? Então você olha ali o movimento do fogo e o fogareiro, né? Dois seres aparecem no meio desse fogo, né? Ali da carne cortada, né? Do sangue derramado. Deus fez uma aliança com Jesus Cristo. Não fez uma aliança com Abraão, mas Abraão estava ali presente, que uma aliança estava sendo formada. Depois, né, antes disso ainda, Deus faz uma aliança dizendo que não mais mataria o povo da terra com o dilúvio. Né? Aquele dilúvio que a água subiu acima dos montes. Então, assim, hoje ninguém morre mais. Como é que a aliança é aprovada? O arco-íris. Né? Ok. Deus se lembra que, opa, eu tenho uma aliança com esse povo. Aí tem a aliança com Moisés. No caso, só uma pergunta Opa, aqui, pode fazer. da aliança de Moisés, né? Desculpa, de Abraão. Abraão não é, né? Começou Noé, do arco-íris, do dilúvio. do dilúvio, né? Hoje em dia, quando nós temos as enchentes em algumas cidades, Deus não tem nada a ver com isso, então. Porque Não, algumas pessoas acabam morrendo. Poucas, nenhuma. mas não tem nada a ver, né? Então, assim, o dilúvio que Deus fez aliança é assim, é matar toda a terra. Ele não falou que, né, que não aconteceriam tragédias. Ele disse que Deus, não vou lançar um dilúvio. Até porque, para Deus lançar um dilúvio, melhor, para um dilúvio acontecer é só se ele quisesse. Né? Um dilúvio não acontece com a formação da terra. Entende? Então é só se ele quisesse. Então ele prometeu, eu não farei isso. Ninguém mais morrerá. Morrerá de qualquer outro tipo de coisa que ele vai vir, né? Logo, né? Quando ele trazer a ira dele para a terra. Né, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, aí nós vamos ver a coisa toda acabando. Mas não tem dilúvio naquela história, porque ele fez uma aliança. Então você imagina, né, com Moisés ele fez uma aliança. Qual aliança? A aliança do prepúcio. Né? Então corta-se, né, ali a parte do prepúcio do pênis para que haja uma aliança. Né? E a aliança é com o homem. Né? Se você perceber muito bem, a antiga aliança, né, a lei de Moisés, é com o homem. A mulher não está inclusa na aliança. Já quando Cristo vem, né, ele morre porque ele é o que cumpriu a aliança, ele morre porque para quebrar uma aliança, alguém tem que morrer. Entendeu? Para uma aliança valer, né? Ó, quebrou a aliança, fechou. É só se alguém morre. Entendeu? Então Jesus morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, antes de morrer, ele faz a ceia dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, ele está pré-anunciando a nova aliança. Porque ali no Kairos ele já morreu. Né? Ele é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Então, ali, quando ele ressuscita, uma nova aliança se estabelece. Uma nova forma de Deus se aproximar a nós, porque a lei era levar o homem até Deus. A graça é trazer Deus até o homem. Deus quer se aproximar de nós. Por meio de Cristo, mas teve que ter sangue, teve que ter aliança. Então, nós vivemos a nova aliança no seu sangue. Né? Alguns tomam aí Santa Ceia todo domingo, né? Todo primeiro domingo do mês. Ali na igreja é todo domingo, porque nós estamos ali em aliança. E não entendem isso. Então, assim, Deus só se move por meio de alianças. Você só vai para uma igreja, uma instituição religiosa chamada igreja, com placa, CNPJ, nome bonitinho, se Deus estabeleceu uma aliança. Se Deus não te plantou ali, você está em quebra de aliança com o lugar onde você deveria estar. Por isso tem muita gente que está indo para igrejas, né? E não pertence ali, porque não tem uma aliança, não foram plantados naquele lugar. E muitas pessoas estão saindo das igrejas sem permissão de Deus, quebrando alianças, e eles vão levar as consequências da aliança, porque Deus prometeu, tudo que o homem plantar, ele vai colher, não tem o que fazer. Gálatas, né, 6:7. E o que os cristãos modernos estão ignorando sobre o peso espiritual de uma aliança quebrada? Porque misturaram lei com graça, aí veio esses pregadores da graça desvirtuados que pregaram uma libertinagem. Então, assim, está misturado o ensino foi contaminado, ok? Mas quando nós vamos olhar e observar as alianças quebradas, Deus honra a aliança. Deus honra a aliança. Ele não te obriga a fazer aliança com ninguém.
Uhum. Lembre-se que com Josué ele disse, ó, não faça aliança com ninguém. Josué foi lá e fez com os gibeonitas, mesmo Deus falando que não era para fazer. Deus honrou a aliança. Então, se você for lá e tiver relações sexuais com 2, 5, 10, 15 pessoas, você terá aliança com essas 15 pessoas. Não importa, diante de Deus você fez. Ah, não, é porque na verdade eu quebrei com aquela e fiz uma nova. Não é assim que funciona. Quebrou a aliança e vai ter custo. Entendeu? E aí os crentes modernos acreditam, né, que a graça paga tudo. Por isso acreditam também, né? Nós fizemos o vídeo de ontem falando sobre vamos orar por quebra da alma. Que mané quebra da alma? Isso não existe. Você é uma só carne e acabou. Você tem uma aliança com essa pessoa até o dia que você morrer. Ou ela morrer. É simples assim. Uhum. Né? É assim que funciona. E eles estão ignorando por falta de conhecimento. Né? É ignorância pura da palavra de Cristo. Como o episódio dos Gibeonitas e a fome do reinado de Davi revelam a seriedade em que Deus trata a aliança. Né? Nós falamos sobre isso agora há pouco, mas eu quero destacar o seguinte: não importa o tempo. Não importa o tempo. Passou-se décadas de Josué fazendo aliança com os gibeonitas até Davi sofrer com a fome em Israel. Você entende? Uhum. Então, assim, Deus honrou a aliança. Deus não mandou aquela fome ali. A palavra do Senhor diz que Deus, né, enviou uma fome. Na verdade, ele permitiu ali que a fome viesse, mas por causa de quebra de aliança. Mas não foi culpa dele, foi culpa do Saul. Uhum. E não foi Davi que matou os gibeonitas. Mas como Davi resolveu o problema da aliança? Chegou para os gibeonitas que sobraram, né? Porque alguns sobraram, fugiram da espada de Saul. E diga, ó, para você entender, tá? Saul matou os gibeonitas por zelo à palavra de Deus. Você entendeu? Era uma boa intenção. Ele estava com a melhor das intenções. Ele falou, peraí, Deus mandou matar todos os povos aqui, ó, tá sobrando esses gibeonitas, vamos matá-los. Ele estava cheio de boas intenções, por isso que o inferno está cheio de boas intenções. Entendeu? Ele estava lá cumprindo a lei, porque a lei estava escrito isso, só que é o seguinte, tinha aliança. Entendi. Então, tipo assim, se mesmo que se for errado e eu quebrar, tipo, tentar fazer algo bom, eu quebrar essa aliança vai me prejudicar de qualquer forma. Você terá consequências. Entendi. Não tem o que fazer. Né? E de repente não é nem você que vai sofrer as consequências. Mas provavelmente sim. Tá? Naquela ocasião era o povo de Israel. Como Deus é compassivo, Deus deu tempo. Entenda que nesse caso. Você podia me perguntar assim, pastor, por que Deus demorou tanto para cobrar a aliança? Porque ele é compassivo e paciente. Só que uma hora acaba a paciência. Entendi. Nesse meio tempo, teria a chance de se arrepender e restaurar? restaurar? Sim. Tanto é que Davi, aí eu estava falando quando eu cortei, né, o meu raciocínio, aí Davi chega, chama os gibeonitas restantes e pergunta para eles, olha, é o seguinte, o Saul fez mal, nós fizemos mal contra vocês, matamos vocês sendo que nós tínhamos aliança, como nós podemos reparar essa aliança? Aí eles pediram um preço da aliança. Ó, é o seguinte, pega todos os descendentes de Saul, chama eles aqui e nós vamos matá-los e aí tá encerrado aqui a nossa pendenga entre vocês e nós. Olha só, Davi fala, olha, só não mexe em Mefibosete porque eu fiz uma aliança com o pai dele, então assim, eu sou responsável por... Você entendeu? Davi avisou que ele tinha uma aliança com Jonathan. Você lembra da aliança que ele fez? Tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Que a aliança é isso, união. Por isso que assim, se você for fazer sexo com alguém, tudo que você tem é da pessoa. E tudo que a pessoa tem é seu. É aliança. Você entende? Uhum. Agora, Davi pega e fala, olha, eu tenho uma aliança com o pai dele, então assim, não vou tocar em Mefibosete. Então eles falaram, deixa se você tem aliança, não mexe com eles, mas traz o restante. Mataram eles todos, passaram ao fio da espada, acabou o problema, a fome se encerrou. Você entende o jogo? Uhum. Deus vai cobrar a aliança, filho de Deus. Tá bom? Então não pisa na bola. Loucura. É. O que acontece espiritualmente quando um cristão rompe uma aliança achando que está tudo bem porque Deus vai perdoar? A pessoa não tem nem consciência, né? Mas, tipo assim, de tudo isso que você tá pregando, mas... Ela não sabe que está quebrando uma aliança. Ela acha que não, só foi uma relação sexual. Ah, não, só foi uma igreja que eu participei por um tempo. Não, só foi um trabalho que eu apareceu. Ah, não, só foi uma amizade que eu fiz e... Se você quebrar a aliança, você vai ter consequências. Tudo que você plantar aqui na terra, você vai colher. Muitas pessoas... Entenda bem, né? A gente vai falar isso logo nos próximos encontros, mas eu quero deixar algo claro aqui. Você tem uma aliança, ok? Você já viu isso acontecendo. Você tem uma aliança com uma empresa. Você fez uma aliança. Seu tempo, você dedicou, você assinou o papel. Tudo bonitinho. Você fez uma aliança.
Mas por algum motivo você invoca com o teu chefe. Diferente do chefe invocar com você, tá bom? Mas você invoca com o teu chefe. Você vai lá e começa a provocar a sua demissão. Ou fazer corpo mole, ou, né, enfim. A palavra do Senhor nos diz, trabalhe como ao Senhor. Mas você vai lá e trabalha ofendido. E aí vai e começa a falar mal do seu chefe, da sua gestão, da sua empresa para as outras pessoas, correto? Ok. Você é demitido. Isso é um fato, vai ser demitido. Quando você é demitido, sabe o que acontece? Você passa meses desempregado e não consegue emprego. Por quê? Porque a porta fechou, por causa da sua arrogância. Você sabe como acontece a quebra da aliança? Acontece por causa de discordância. Desacordou. Como se estabelece aliança? Concordância. A palavra do Senhor nos diz, a palavra de Cristo nos diz, se dois concordarem na terra, Deus concorda no céu. Não em quebrar a aliança, tá? Mas é o que nós vamos. Eu e você temos uma aliança, vamos dar um exemplo. Isso que eu ia perguntar, né? Tipo assim, como é um contrato, uma aliança, se eu chegar em você e, tipo assim, nós estivermos de acordo em acabar com a aliança. Não, como? acabar com a aliança não. Mas nós podemos, olha, eu não vou cobrar o preço da aliança de você e você não vai cobrar o preço da aliança de mim. Então você nunca vai poder chegar e dizer assim, eu quero que o Brian hoje ele venha trabalhar aqui para mim, para gravar os vídeos, porque ele tem uma aliança, fechou um acordo comigo. Peraí, mas nós não acordamos que nós não íamos exigir o preço da aliança para ninguém? A aliança continua estabelecida. Aquilo não é quebra de aliança, mas o contrato foi, eu não peço de você, você não pede de mim. Então não tem como quebrar, acabar com ela sempre permanece. Diante de Deus não tem como. Entendi. Nós podemos chegar a um acordo aqui na Terra. Entendi. Você entendeu? Exemplo dos gibeonitas. Os gibeonitas, qual foi o acordo? Vocês vão trabalhar para nós. E eles aceitaram numa boa aliança. Eles serviram o povo de Israel, assim, como basicamente escravos, né? E de boa. Você entendeu? Então, assim, foi muito tranquilo. Entende? Deus não liberou eles da aliança, porque precisa morrer. O povo inteiro precisa morrer. Entendi. Você entende? Você precisa morrer para quebrar uma aliança entre nós dois. Eu preciso morrer para quebrar essa aliança. Então, assim, cuidado com isso. Cuidado com isso. Entendi. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe, em nome de Jesus.